aleluia, do texto aqui, aleluia, que o servo do Senhor, o profeta, ele temeu ao homem, ele diz: olha, mas se eu for, o que eu vou dizer para ele? Porque o rei pode me matar. Eu quero dizer para ti nesta noite, embaixo, aleluia, da promessa do Senhor, aleluia, eu quero iniciar, aleluia, essa mensagem, aleluia, profetizando sobre a tua vida, aleluia, a favor da tua vida, que não há palavra contrária, aleluia, contra a tua vida, aleluia, não há palavra que venha derrubar o projeto de Deus sobre ti, porque o Senhor e o João ele falou: vai, aleluia, e ele temeu o homem, mas o Senhor disse: vai. Aí o Senhor dá agora sabedoria para ele e disse: olha, diz tu para o rei que tu foi consagrar, tu foi fazer o sacrifício, e quando tu chegar para fazer o sacrifício, tu vai chamar a casa de Jessé, mas antes de você chamar a casa de Jessé, tu vai consagrar os filhos de Jessé, tu vai consagrar a Jessé. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E quando dizia, amado, igreja do Senhor, que não é, aleluia, conforme o nosso querer, não é conforme a nossa vontade. Para estar na presença do Senhor, pastor, a gente precisa estar consagrado, a gente precisa estar purificado, a gente precisa estar limpo, porque a palavra diz: olha, tu vais apresentar, mas tu vai consagrar a casa de Jessé. O que está dizendo a palavra? Olha, para se apresentar perante Deus, para apresentar o altar, o sacrifício não é de qualquer forma, é preciso estar purificado, aleluia, para que Deus venha receber, aleluia, o sacrifício. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Ele vai, aleluia, aleluia, faz a vontade do Senhor. Eu fico observando, aleluia, que quando ele chega, aleluia, sobre ele, Jessé, ele diz: olha, acredito eu que ele chamou ali e falou: Jessé, o Senhor me trouxe sobre a tua casa para apresentar e ungir um dos teus filhos sobre o Senhor para como rei. Eu fico observando, aleluia, que agora ele vem, aleluia, pega dos teus filhos, aleluia, e ele traz ali, aleluia, Eliabe, e começa a passar um dos teus filhos, aleluia, sobre os servos do Senhor. E conforme, aleluia, vem se apresentando os filhos, o homem, aleluia, olhando para a natureza humana, vai olhar e falar: olha, um homem alto, de boa estrutura, aleluia, um homem preparado para a guerra, aleluia, certamente é esse a qual o Senhor preparou, é esse a qual o Senhor quer ungir, é esse a qual o Senhor tem uma chamada. Eu quero dizer para ti, igreja do Senhor, muitas das vezes o homem pode olhar para ti e não te olhar, aleluia, como vê o Senhor. O homem pode olhar para ti e não valorizar como valoriza o Senhor. O homem pode olhar para ti desprezando a você, desprezando a tua casa, desprezando a tua ascendência. Aleluia, mas o Senhor está dizendo: olha, eu tenho promessa para ti, e através de ti vou eu abençoar a tua descendência. Talvez você aguardou até o dia de hoje, talvez você passou por luta, por dificuldade, talvez a ansiedade do dia a dia tem querido parar a sua situação, tem querido te impedir de vir na presença do Senhor. Talvez, aleluia, o inimigo tem falado: olha, você está muito tempo na presença do Senhor e nada muda. Cadê a tua porta de emprego? Cadê o teu carro? Cadê a tua casa? Cadê a cura do teu filho? Cadê a cura da tua filha? Cadê a restauração sobre o teu lar? Mas o Senhor está dizendo: se você perseverar e permanecer na minha palavra, vou eu, Senhor, agir a teu favor. Agora vem, aleluia, os filhos dele passando, e ele ali querendo, aleluia, ungir, aleluia, os filhos de Jessé pela aparência, mas o Senhor disse: não são esses. Após passar os 7 filhos, ainda restava um. O Senhor está dizendo: meu filho e minha filha, talvez o homem contou todos aqueles a qual para ele existia, mas existe um a qual morreu na cruz do Calvário, a qual derramou do teu sangue ali sobre o madeiro. É este um que está se colocando de pé para lutar a teu favor, para guerrear por ti nesta noite.
Louva a Deus, aleluia. Quando chega, aleluia, no último ele vai falar, não tem mais morcegos sobre a tua casa. E aí Esther vai falar, olha, tem um menor na casa que ele está apacentando as ovelhas. Aleluia, eu não sei qual foram as ovelhas que o Senhor colocou em tuas mãos para tu apacentar. Talvez, irmã Ivana, aleluia, sobre o grupo, aleluia, que Deus colocou você para apacentar. Talvez igreja, sobre essa igreja que Deus colocou você para estar junto no rebanho. Eu não sei, aleluia, quem Deus colocou para você apacentar sobre a tua vida. Eu não sei qual foi o rebanho que Deus te colocou no meio, mas Deus está falando, tem alguém apacentando as minhas ovelhas, tem alguém apacentando segundo o meu querer, porque enquanto Davi estava apacentando as ovelhas, ele estava sendo esquecido pela tua casa, ele estava sendo esquecido pelo teu pai, pelos teus irmãos, mas aquele que te chamou, ele estava no alto do céu, olhando, contemplando e dizendo, tão somente apacenta, que no tempo certo vou mandar te chamar para te ungir sobre os homens. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, aleluia, porque Deus ele age desta forma, igreja do Senhor. Aleluia, nós vamos observar, aleluia, aqui no capítulo 16, versículo 12, que vai dizer assim: então mandou ele buscar dele e trouxe, era ruivo de formoso semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Aleluia, ficou observando, aleluia. Quando Deus, aleluia, determina a unção sobre Davi, vai dizer a palavra que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor, a unção do Senhor permaneceu sobre Davi. Aleluia, aleluia, a palavra está dizendo, pastores, nesta noite, o que a palavra está dizendo, igreja, se o pastor te confiou a unção, aleluia, não foi a vontade humana, porque muitas das vezes tem querido colocar de canto aquilo que Deus já confiou. Se Deus usou o pastor para ungir sobre a tua cabeça, é porque foi revelação do alto céu, é porque o Senhor falou: unja meu filho, eu quero derramar do meu Espírito sobre ele, a minha presença vai estar sobre ele. Eu não sei, igreja do Senhor, mas quando, aleluia, o grupo está louvando aqui na frente, a gente começa a sentir uma diferença. Eu fico observando a irmã Ivana quando vem aqui na frente, a unção que sai dela, muitos podem não perceber, mas se você estiver ligado na fiação, você vai ver Deus trabalhando na vida de cada um. As jovens, as crianças, quando vem aqui na frente, Deus usa diferente para falar com a igreja. O círculo de oração, quando está aqui na frente, o Senhor derrama na tua glória, na tua graça, a glória desce, a unção, o fogo derrama sobre a igreja. Só não sente a presença quem não quer. O meu Jesus está dizendo: olha, a unção que eu coloquei sobre esse templo não foi a unção do homem, foi a minha unção, foi eu que derramei a unção sobre este lugar. A minha glória está sobre esse lugar, a minha virtude está sobre esse lugar, e vai permanecer por aquele que eu confiei. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, aleluia, no capítulo 20, aleluia, até o 22 vai dizer, aleluia, quando Davi é enviado, vai dizer: Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas ao guarda, e carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Aleluia, a gente vai observar
Aleluia, que Davi, aleluia, ele recebe ordem do seu pai, diz: olha, pegar esse leite, pegar esse queijo, pegar esse mantimento, vai até seus irmãos, vê como eles estão. Aleluia, mas Davi, aleluia, vai dizer a palavra que ele ia, aleluia, ele apacentava as ovelhas, depois ele vinha aos fazeres do rei. Davi, ele ia, apacentava as ovelhas, depois ele vinha até seu pai. Davi, ele apacentava as ovelhas, depois ele vinha fazer a vontade do homem. O meu Jesus está dizendo: tão somente permaneça no rebanho. Aleluia, porque eu já confiei àqueles que para apacentar as minhas ovelhas. Porque vós tem querido sair do meio do rebanho, porque vós tem querido abandonar o rebanho. Se eu já confiei o rebanho sobre a mão daquele que pode, se eu confiei o rebanho na mão do meu servo para conduzir conforme o meu querer, não saia do meu rebanho, diz o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu fico observando, aleluia, quão lindo é, maravilhoso, que Davi agora ele vem, aleluia, e ele vai ouvir, aleluia, os aforos daquele gigante, e vai dizer, aleluia, aqui no versículo 25, pastores, aleluia, que aquele que vem, se entrega, faz, aleluia, de coração, ele tem uma recompensa. Se você está na casa do Pai nesta noite, você tem uma recompensa. Não é em vão a tua vida aqui nesta noite. O meu Jesus, ele tem uma recompensa para ti. Vai dizer aqui no capítulo 17, versículo 25 assim: e dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a descer, pois que o homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta deposto a casa de seu pai em Israel. Aleluia. Vai dizer a palavra, aleluia, que Jessé, aleluia, ele já se encontrava avançado de idade. Aleluia, Jessé, ele tinha seus 3 filhos na frente da batalha juntamente com o rei, mas foi através do menor da casa que Deus resolveu não somente ungir como rei, mas abençoar a casa de Jessé. Porque a palavra está dizendo: aquele que fez o gigante, Deus está falando: eu não levantei para ferir, mas eu levantei para colocar por terra. Porque a palavra vai dizer que o gigante, ele então somente afrontou o povo, e a palavra diz que aquele que ferir, mas Davi com a tua funda ele matou o gigante. Amante estou na o que está dizendo a palavra nesta noite? Aquilo que Deus te confiou, não importa a circunstância, a situação, faça tão somente. Se é para derrubar o gigante, derruba. Como eu vou derrubar o gigante, Diácono Henrique? Através da oração na madrugada, através do jejum pela manhã, através do propósito para com Deus. Mas não propósito pedindo a porta de emprego, não propósito pedindo restauração de família, não propósito pedindo bênçãos do Senhor. A palavra acabou de dizer: se você fazer para Deus, Deus vai fazer para contigo. Porque a palavra diz: buscai primeiramente o reino celeste e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes de você pedir para o meu Jesus, ele já sabe o desejo do teu coração. O meu Jesus está dizendo: olha, levanta de madrugada, apresenta o círculo de oração, apresenta os pastores, apresenta o corpo de obreiro. Ah, eu não vou muito com a cara daquele irmão, o modo que ele prega, o modo que ele louva, o modo que ele fala com a igreja. O Senhor está dizendo: enquanto você estiver olhando para o homem, eu não vou agir por você. A palavra, o Diácono Marcos trouxe aqui, é muito interessante, porque vai dizer, aleluia, pastores, que aquele jovem, ele chega a Jesus e disse: mas o que é preciso eu fazer? E o Senhor vai falar: olha, vende tudo que tem, ter aos pobres. Jesus está falando: quando você fazer
trabalhando sobre nossas vidas. Aleluia, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia, aqui no versículo 34, 36 vai dizer assim: e disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu meu pai, e vinha um leão ou um urso e tomara uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele, eu feria e a livrava da sua boca. Ele, levantando-se, ele contra mim, lançaram-me em mão da barba e a feri e o mataram. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia, vai dizer a palavra. Aleluia, que não há gigante. Aleluia, que permaneça de pé perante o Deus vivo de Israel. Aleluia, ele fala a respeito da ursa e do leão. Aleluia, mas o que me chama a atenção, aleluia, que aqui no versículo, capítulo 17, versículo 49, diz: e Davi meteu a mão no alfage e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a história a igreja já conhece. Quando ele vai à batalha, tentam colocar armadura sobre ele, tentam mascarar, pastor. Muitos hoje estão mascarados, querendo falar que ele é, que ele faz, que ele pode, mas a presença do Senhor não está sobre ele. O Senhor está dizendo, aleluia, para alguém aqui nesta noite: não saia do rebanho, porque confiei eu, o meu servo, para apacentar as minhas ovelhas. Muitos estão vivendo de aparência, muitos estão vivendo mascarado, com a armadura, mostrando ser o que não é, mas é o Senhor, uso do pequeno da terra para derrubar o gigante. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, aleluia, que a história, aleluia, vai dizer que Davi, ele vai à peleja em nome do Senhor Jesus, nosso Deus, e no nome do Deus Altíssimo, ele vence o gigante. E logo em seguida o rei vai perguntar: da onde é, quem é e o porquê está aqui? E ele vai falar: é da casa de Jessé. Talvez Jessé ele não era reconhecido, talvez Jessé ele não era visto, mas através do menor da casa, Deus o colocou sobre alto. O Senhor colocou ele sobre o reinado. O Senhor colocou ele para iniciar a sua trajetória e ali se tornar o rei. Davi, lá na frente, vai dizer a palavra que ele também errou, ele foi pecador, mas ele também reconhece e diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Aleluia. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei de que forma você se encontra na presença do Senhor, mas o meu Senhor está dizendo: ainda há tempo, ainda há oportunidade para se render aos meus pés e deixar eu agir sobre a tua vida e fazer um milagre. Estou eu, Senhor, querendo colocar o gigante por terra nesta noite. Só depende de você querer ou não tirar a armadura. E assim eu quero agradecer essa rica oportunidade, porque o tempo já é oportuno, aleluia. E assim eu passo a palavra, a mensagem, novamente a passar a palavra para quem diz direito, pastor Valdomiro. Muito grato à igreja, sou muito carente das vossas orações. E assim eu passo para o pastor Valdomiro em nome de Jesus. Palmas para Jesus.
Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Diácono Henrique por esta palavra. Foi boa esta palavra. Nosso irmão Bide também. Deus abençoe pela direção. Foi grande bênção. Foi boa a direção também para a glória do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Amanhã não tem estudo. Quarta-feira tem círculo de oração? Não, né? Quarta-feira não tem círculo de oração, mas quinta-feira tem culto aqui, tá, irmãos? A gente vê que está faltando muitos irmãos das quintas-feiras. Eu gostaria que os irmãos viessem, aleluia, para os cultos de quinta. Sábado, ensaio com os varões. Amém, varões? Ensaio, sábado com os varões. Tem alguma coisa sábado das crianças? 2 horas, às 14 horas, com as crianças também, tá bom? Todos entenderam? Acho que o microfone tá bom para todo mundo entender. Escolinha com as crianças às 14 horas. E domingo, culto normal. Hoje faltou muita gente. Glória a Deus por isso. Porque tem alguns que foram lá para Mongaguá, outros estão trabalhando, e tem alguns que preferiram ficar em casa. Mas nós estamos aqui. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer também a vida do nosso irmão Fernando, é isso? Eduardo. Está sempre aqui conosco, né, irmão? É? Você aceitou Jesus domingo aqui? Ah, tá. Mas você já aceitou Jesus, né? Sim. Tá. Nós vamos continuar orando por ele, para Deus dar mais força. Amém, irmão Eduardo? Querido Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito agradecido, Senhor, por mais este culto, muito agradecido por este grandioso momento, Senhor da glória, Rei da glória, Senhor dos exércitos, Deus de maravilha. Eu te agradeço por esta palavra, aleluia, qual teu servo foi dirigido por ti para falar. Eu te agradeço pela direção também do nosso evangelista Ide, que, aleluia, o Senhor o conduziu também muito bem, Senhor. Abençoe, guarda a tua igreja, nos leve em paz para os nossos lares. Senhor, livra de todo acidente na estrada e dá-nos a vitória em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam bem forte: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O que Deus tem para esta igreja? Vitória, poder e glória. Oh, glória! Está encerrado o culto, igreja. Deus abençoe.
Mas ele foi, vai ser uma... Vai ser uma...